Olá, viajante! Tudo bem com você? Eu sou a Karen e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Irlanda. Quando você pensa na Irlanda, o que vem à sua cabeça? Eu me arrisco a 3 coisas: paisagens verdinhas, povo alegre e castelo. Pois é, hoje nós vamos falar de alguns castelos que você pode visitar no seu intercâmbio na Irlanda. Muitas dessas construções surgiram no intuito de transformar a região em um lugar mais seguro contra invasores. Por isso, não se impressione com a quantidade de castelos por lá. São mais de 30 mil castelos por todo o país, segundo o Google. Isso porque, na verdade, qualquer ruína é chamada de castelo, mas na verdade são cerca de 1000 por todo o país. Vamos conhecer algum deles comigo? O primeiro castelo fica em Cork. O Birdley Castle é ótimo para ser visitado no verão, principalmente porque você poderá curtir a belíssima paisagem da região. A atual estrutura do castelo foi construída no século XV e hoje é habitado por uma família de barões irlandeses. O castelo de Birdley também é uma grande atração turística na região de Cork. No topo do castelo fica chamada Pedra da Eloquência, ou Pedra de Birdley. Diz a lenda que aqueles que visitam e dão um beijo nela ganham o dom da eloquência. O segundo castelo fica na capital, Dublin. O Castelo de Dublin fica localizado na região do Temple Bar. Ele foi fundado no ano de 1204, mas a maior parte da sua construção atual data do século XVIII. De sua fundação até o ano de 1922, ele serviu como fortificação militar, residência oficial dos governos irlandeses e também como sede do governo britânico na Irlanda. Após a independência da Irlanda do Reino Unido em 1922, o Castelo de Dublin passou a ter diversas funções e hoje em dia é um museu com diversas obras de arte. Em uma cidade próxima a Dublin fica o castelo número 3, o Trim Castle. O Trim Castle, construído no século XI, ficou bastante conhecido após se tornar cenário do filme Coração Valente em 1995. Mas a verdade é que esse é o maior castelo construído no estilo normando da Irlanda, ocupando mais de 30 km². Em quarto lugar fica o Castle Castle. Esta belíssima construção oferece uma ótima oportunidade para quem gosta de tirar fotos. Ele fica no alto de uma colina e é cercado por belíssimos campos verdejantes. Ele fica na cidade de Cashel, a poucos minutos de Dublin, e a sua sofisticada construção é datada de 1134, servindo como base aos reis de Munster até a invasão normanda. Em quinto lugar está o Castelo de Ross. Ele foi construído às margens do Lago Lynn, no século XV. Ao longo dos anos, serviu como moradia particular, mas seu grande destaque fica para uma lenda secular. Dizem que seu antigo morador, o Dongmore, ainda vive lá em um sono profundo. E a primeira manhã de maio, a cada 7 anos, ele levanta do lago num belo cavalo branco para um passeio. Dizem que quem o vir por lá terá sorte para o resto da vida. Você quer se arriscar? Em sexto lugar, outro castelo da Irlanda que é um grande destaque é o Kilkenny Castle. Ele foi construído no ano de 1190 e serviu como residência particular do século XIII ao século XX, quando foi vendido para o governo. Desde então, está aberto para visitação pública. Seu visual espetacular e também a possibilidade de visitá-lo internamente transformou uma das construções mais visitadas na Irlanda. Em Limerick, encontramos o castelo que está em 7º lugar dessa lista. O King's John Castle foi construído em 1200 a mando do rei João. Aquele, o principal vilão da história do Robin Hood, é considerado um dos castelos de arquitetura normanda mais preservados da Europa, com muralhas, torres e fortificações que permanecem de pé até hoje. Para quem gosta de história medieval, o castelo é uma ótima oportunidade para aprender, já que ele se transformou em um museu e há exposições e experiências que contam a história de Limerick e do castelo. Já em Waterford, você pode mergulhar na história medieval da Irlanda e visitar o castelo de Lismore, que fica em 8º lugar nessa lista. Este castelo, construído no século XII, oferece uma linda vista para o Vale Blackwater. Apesar de ser uma residência privada, ele possui incríveis jardins abertos à visitação. São diversas as plantas e esculturas artísticas que dão um visual belíssimo aos jardins.
Além disso, você também poderá conhecer a Limerick Castle Arts, uma galeria de arte contemporânea que exibe inúmeras obras de artistas irlandeses e estrangeiros. No condado de Galway, na costa oeste da Irlanda, o Dunlorry Castle é uma parada obrigatória, principalmente para quem vai visitar os famosos Cliff of Moher. E não é à toa que ele fica na 9ª posição dos castelos da Irlanda para você conhecer. Construído no século XVI, sua torre tem 23 metros de altura e é aberta aos turistas durante o verão. Nessa época, são servidos banquetes medievais, onde os turistas podem desfrutar uma deliciosa e farta refeição. Ah, esse castelo também guarda uma lenda. Dizem que quem estiver no portão da frente e fizer uma pergunta, terá a resposta até o fim do dia. Por fim, o castelo número 10 é o Washford Castle. Ele também está localizado próximo a Galway e começou a ser construído em meados do século XIII. E ele já pertenceu a uma das mais tradicionais famílias da Irlanda e também tem um cenário que lembra um conto de fadas, com belos jardins, lagos e bosques. Ele foi construído no século XIII e passou por diversas intervenções ao longo dos anos. Por isso, ele ostenta uma arquitetura estilo neogótico e vitoriano. Hoje em dia, o Washford Castle é um grande hotel de 5 estrelas, que já recebeu grandes nomes do cinema, TV e da política mundial. E aí, gostou dessa lista? Tá pronto para conhecer essas construções icônicas? Então entre em contato com o nosso time de consultores para a gente te auxiliar em todo esse projeto. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo!